pessoal, meu nome é Juliano, também sou acadêmico do curso de Física. E o intuito, então, era a gente abordar temas, né, da Base Nacional Comum Curricular. E o tema que eu escolhi foi reconhecer o uso de conceitos e modelos da física associados, né, ao movimento, em diferentes manifestações culturais, textos, vídeos, sites. E aí eu escolhi aqui dar o foco música e manifestações culturais, né? Música como uma manifestação cultural. Então, a música ela tem um lado positivo quando a gente se trabalha com educação, né? Existem muitas publicações hoje, muitos artigos falando sobre o uso da música no auxílio da educação e do ensino em ciência. Promove um diálogo, né, entre a cultura científica e a cultura popular. Ela é altamente interdisciplinar, a gente pode trabalhar com várias disciplinas juntas. E promove então uma reflexão, principalmente fatos históricos, né? E ela vai nos ajudar em relação a isso. Um fato curioso, Einstein era um apaixonado pela música e ele dizia, né, que se não fosse físico, seria músico. E praticava música, aprendia, era autodidata, nas horas que ele tinha vontade, ele não tinha uma sistemática, né? Sempre afirmou que o amor era o melhor professor do que o dever. Então ele aprendia muito mais fácil, né, com prazer, quando ele tinha vontade. Para ambientar um pouco, né, o que a gente vai falar sobre a música que sofreu essa influência científica, a gente vai voltar um pouquinho no tempo aqui. O Mairos já, a primeira palestra, já abriu o caminho aí, já falou muito de história, né? Então, a maior influência que a música passou a ter e mostrar essa influência científica a partir dos anos 60. O homem entra em órbita pela primeira vez, em 61, um cosmonauta russo, né? Em 69 seria a resposta dos Estados Unidos, né, naquela guerra, na corrida espacial. Em 69, então, o homem chega à Lua. Com isso, né, a corrida espacial, o desenvolvimento da tecnologia, principalmente em componentes eletrônicos, né, que foram miniaturizados, a física, a astronomia, e também a ficção científica através de filmes, né? Antes da década de 60, até a comunidade científica era vista por vezes com maus olhos devido à bomba atômica, né? Então, alguns filmes tentaram trazer o lado positivo da ciência, né? Filmes de ficção científica, filmes que retratavam o fim do mundo, então tinham que buscar uma solução e traziam a imagem da comunidade científica como um herói, né? Uma imagem heróica. Então, todos esses itens, eles corroboram, né, para dar uma influência na música, e aí a gente consegue ver a sonoridade que começa a mudar, arte de capas dos discos e também os temas que as canções apresentam. Então, o primeiro item, né, que vamos destacar aqui é a sonoridade. Vocês começam a perceber, né, efeitos eletrônicos de sintetizadores e teclados que começam a surgir nessa época e começam a usar. Então eu vou colocar aqui um trecho de uma música que a gente vai conseguir observar esses efeitos. Né, do Pink Floyd, Astronomy Domini. Então começa a ter efeitos sonoros de teclado, distorção de voz. Também o Rush tem uma música que mostra isso, né, de 77.
de elementos eletrônicos para dar aquele ambiente de ficção científica que já vinha nos filmes, né? Capa dos discos, o que se tem, né, como exemplo? King Crimson, né, o disco Islands de 71 traz a imagem de uma nebulosa trífida. Say You're Full of Secrets, Pink Floyd, 68. Aqui tem imagens de planetas, né? Um ponto importante para destacar, geralmente bandas de rock progressivo, né, trazem esses temas científicos. Pink Floyd também traz já uma influência física, né, dispersão da luz aqui no álbum The Dark Side of the Moon, de 73. Aqui é uma banda muita influência científica, né, Van der Graaf Generator. E o álbum ele faz ele fala aqui do hidrogênio para o hélio, né? Traz a questão da fusão nuclear. A foto, talvez a mais famosa foto, mais divulgada, né? Essa aqui, segundo o site da NASA, né? Essa foto, que eles chamam de bolinha azul, foi tirada na missão Apollo, foi registrada na missão Apollo em 72. Depois vira também capa do disco em 76 do Van der Graaf Generator. E agora, né, o último item que a gente vê essa influência são os temas das canções. Aqui eu trago só um recorte da letra, né, da letra da música 39 da banda Queen, que fala sobre viagem espacial e teoria da relatividade. Aqui essa banda, né, eu gostaria de salientar que um dos membros, o guitarrista, o Brian May, ele fala, né, que 2 objetos que ele construiu com o pai dele na infância resultaram no que ele seria e o que ele é hoje, né? Um objeto é uma guitarra que ele fez com o pai dele, e o segundo objeto seria um telescópio. Brian May tem formação em astronomia e em 2007 ele obteve o doutorado em astrofísica. Então ele tem uma chancela, né, para usar esses temas, né, científicos. Às vezes acontece do pessoal usar o termo de ciência, usar alguns conceitos, mas eles não têm o conhecimento, né? Mas se faz o uso da liberdade, né? Da licença poética. Então aqui ele conta uma história nessa canção de 75, onde já havia uma dominação dos Estados Unidos, não uma dominação, mas os Estados Unidos já estava bem adiantado na questão de tecnologia, de viagem espacial, etc. Então ele começa contando uma história aqui de voluntários que precisavam buscar uma nova terra, porque as terras já eram escassas, eram poucas, né? E eles partem de navio. Navio, na verdade, como os Estados Unidos não participou das grandes navegações, e sim da corrida espacial, esse navio aqui a gente interpreta como sendo uma espaçonave. E depois eles falam aqui, navegaram pelos mares lácteos. Então, navegaram pela Via Láctea. Então, já faz uma referência à viagem espacial. E depois eles fazem uma referência, tantos anos se passaram, embora eu tenha envelhecido pouco mais do que 1 ano. Então, aqui já entra a teoria da relatividade. Por que eu trago exemplos, né? Muitos aqui são acadêmicos de física, outras áreas também. Daqui a pouco a gente pode usar esses exemplos de música para a gente trabalhar em sala de aula. Aqui uma música Space Oddity, do David Bowie, feita em 69. Essa música muito interessante porque ele compôs em 68, depois da missão Apollo 8, e lançou só em 69, dias antes do lançamento da Apollo 11. Tá? Então ele narra aqui um lançamento de um foguete, né? Então há uma comunicação do controle com o astronauta, faz a descrição do lançamento, e aí diz que ele teve sucesso, né? E aí vem uma frase importante, que é uma crítica do David Bowie, que os jornais querem saber que camisetas você usa. Então há uma exploração midiática aqui, há um marketing. Então uma crítica à sociedade da época. Eles tinham os astronautas como celebridades, mas também tinha uma relação aqui, uma crítica à cultura, né, da massa que os meios de comunicação faziam. Depois, numa outra parte, ele fala, estou flutuando de um jeito mais peculiar, aí fazendo referência à imponderabilidade, né? Que ele sentia lá como se estivesse em queda livre, né? Orbitando.
E as estrelas parecem bem diferentes hoje, eles não têm o efeito da atmosfera da Terra. Então ele vê de uma maneira diferente. Uma música aqui de 82, né? Não tem só músicas de bandas de rock progressivo, né, internacionais, existem músicas nacionais que a gente pode trabalhar com astronomia também. Aqui eu trouxe o exemplo Nosso Lindo Balão Azul, Guilherme Arantes, de 82. Então, duas coisas eu chamo a atenção. Primeira estrofe aqui, ele vem caracterizando, né? Eu vivo sempre no mundo da lua. Sou cientista, meu papo é futurista, é lunático. Então, um pouco do estereótipo, né, de como a sociedade vê o cientista, né? Como se fosse um cara lunático, um pouco, né, tá sempre viajando no mundo da lua, que a gente sabe que é um estereótipo que tem, e talvez nós, como professores de ciências, né, sejamos o que, como diz um professor, né, eu disse um professor meu, o mais perto que um aluno pode chegar de um cientista talvez seja a gente. Depois ele vem falando, né, pegar carona, cauda de cometa, Via Láctea, e aí faz como se estivesse viajando num parque de diversões e citando alguns elementos do universo, nebulosa, e chama a Terra de lindo balão azul. Então é um momento até para trabalhar com o ensino fundamental, falando sobre esses itens, né, os componentes do universo, como também o Leonardo citou anteriormente. A banda Skank também tem uma música, né, que é As Noites, fala sobre constelações, o arranjo e o nome das constelações que a gente dá devido à nossa imaginação, né? A gente imagina desenhos e formas e cataloga desta maneira. Né? É como a gente enxerga. Quem esteve presente ontem pôde assistir também a palestra da colega da Gabriela, que ela mostrou as constelações em diferentes culturas. Muda a cultura, muda a maneira de enxergar. Também ele fala dos arranjos dos astros e da ilusão, né? E quantidade, são milhares de estrelas singulares, letras vivas no céu. Então a quantidade de estrelas também que existem. A música O Sol, Arnaldo Antunes, 98. Aqui se pode observar movimentos da Terra e estações do ano. Então, duas estrofes aqui eu destaquei. Tem dias que o Sol vai embora, tem noites que não tem aurora. Então a gente pode, né, em noites que não tem aurora,
Então essa música Astronauta de Mármore é uma versão para Starman do David Bowie, que conta, né, o David Bowie ele faz por uma época, né, ele é um alienígena. Ele viveu como um alienígena por cerca de 2 anos. Ele se chamava Zig Stardust. Então, uma série de discos ele lança contando a história de um alienígena, que era ele, e como ele era visto pela humanidade, como ele seria visto e como ele enxergava, né? Ele tinha medo de chegar na Terra, não sabia como ia ser recepcionado. E do outro lado também a humanidade aqui se questionando sobre a vida extraterrestre e os medos e anseios, né? Não sabia o que ia acontecer. Então ele vem questionando essa visão da sociedade aqui. E ele foi, então, né, um alienígena por 2 anos. Depois ele se despediu e voltou a ser o David Bowie. Em 2012, se não me engano, o astronauta canadense, 2013, Chris Hadfield, se despediu do comando da Estação Espacial Internacional, fazendo o primeiro videoclipe no espaço. Tá? Ele fez uma versão para a música Space Oddity. E o Chris Hadfield, né, ele usou muito da tecnologia para mostrar o cotidiano do astronauta. Então, usou canais do YouTube, redes sociais, para mostrar como é que torcia um pano na Estação Espacial Internacional, como é que o que acontece com a água, como eles comem, como eles dormem, né? Então eu vou passar para vocês aqui o videoclipe, é um vídeo de uns 5 minutos, e a gente vai observar algumas imagens do planeta Terra, né, visto da Estação Espacial Internacional. Ele faz uma versão para Space Oddity, muda um pouquinho a letra, tá? E a gente pode ver um pouco como é viver lá na Estação Espacial Internacional. Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your sails hatch and push your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown engines on.
nave que aparece ali no final é a Soyuz, né? É a russa que faz esse transporte dos cosmonautas, também levando mantimentos para eles lá. Aqui as referências. Meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, e a gente também criou aqui uma playlist de todas as músicas comentadas aqui no Spotify. Dá para pegar o link aqui e acessar todas as músicas que a gente tocou aqui, mais algumas estão lá na playlist, quem tiver interesse. Era isso que eu tinha para apresentar. Se alguém tem alguma pergunta. Obrigado. Eu acho que a listinha, não sei se o pessoal assinou, ela tá por aí em algum lugar, lá. Quem não pegou e assinou, por favor. E eu gostaria de também agradecer a todos que compareceram aqui. Essa foi nossa primeira jornada de muitas outras que virão, esperamos. E muito obrigado, então. Certo?